para despertar no teu celular na hora de gravar. Ia ser uma boa mesmo. Então vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Iniciando mais uma semaninha. Hoje a nossa aula nós vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente, sustentabilidade e alguns problemas ambientais internacionais. Nós vamos ver alguns países que estão começando, algumas cidades de alguns países estão começando a ver como que uma forma alternativa de cuidar do meio ambiente e não utilizar combustíveis fósseis. Então, vai ter alguns países, algumas cidades que vão começar a pensar de uma forma diferente em relação ao meio ambiente. Então, a nossa aula hoje vai da página 40 até a 47, e vamos lá, então. Deixa eu botar aqui para nós. E então, vamos lá. Lá na página 40, vai começar a falar assim, ó, ambiente e sustentabilidade. Nós vimos que no processo de cuidar melhor do meio ambiente, tivemos alguns debates e alguns acordos internacionais que ajudaram no processo de cuidar melhor do meio ambiente. Não que antigamente não se estava cuidando, é que antigamente não se dava o valor que o meio ambiente, que a natureza tinha. E começa a partir de 1972, os primeiros debates internacionais, as primeiras conferências, o ser humano começa a entender que que o planeta ele necessita de ajuda, e principalmente a natureza. E aí vai começar a aparecer uma série de meios para tentar melhorar, para tentar ajudar o meio ambiente. E aí nós vamos começar a falamos já também, um pouquinho sobre os debates ambientais. Que esses problemas ambientais, eles não eram exclusivamente de um país. Eles eram de vários países. E esses países, eles tinham que se unir para fazer algo, porque o planeta é de todo mundo. O planeta não é só dele. O planeta é de todo mundo. Então, eles começaram a fazer alguns debates e começaram a notar que as relações entre os países estavam aumentando. E se as relações entre os países estão aumentando, isso quer dizer que recursos naturais também estavam aumentando. E nesse processo todo, vai aparecer, lá na década de 90, um termo que ficou famoso e que até hoje muitos se falam, que é o termo globalização. O que é a globalização? Globalização nada mais é do que a interação política, econômica, social entre os países. Até a década de 90, até a década de 80, essa relação ela era, de um lado, o capitalismo pelos Estados Unidos e, do outro lado, o socialismo pela União Soviética. Quando, em 1991, a União Soviética não existe mais, ela deixa de existir, aí onde ela vai ser a Rússia, e aqueles países que estavam junto com a União Soviética, eles começam a se tornar independentes, eles começam a ver que há uma mudança de relacionamento, de relação. Então, essa mudança vai trazer a chamada globalização. E vai ser essa interação entre os países. Só que
essa globalização, ela traz alguns benefícios e outros não tão bons. Nós vamos ver que no processo de globalização, as culturas, os modos, a moda, as tendências, elas vão estar muito mais próximas do nosso dia a dia. Só que nós vamos ter um problema, que vai ser o uso indiscriminado de recursos naturais. Por quê? Vai ter mais gente comprando, vai ter mais gente consumindo, e isso requer o quê? Mais da natureza. E aí, nós vamos trabalhar 3 tipos de problemas ambientais que, que sempre tiveram lado a lado, só que com o processo de globalização, esse processo vai aumentar. Que primeiro, é a poluição atmosférica. O que é a poluição atmosférica? A poluição que sai das fábricas, dos carros, das motos. E esse tipo de poluição, ela é principalmente desencadeada pelo processo da industrialização. A industrialização que se teve no Brasil faz com que, no Brasil não, no mundo, faz com que a atmosfera ela comece a receber uma quantidade maior de poluentes. E nós já vimos em aulas anteriores que esse processo, esses poluentes, eles são péssimos para a camada de ozônio. Os raios solares vão entrar mais forte na atmosfera. Aí vai aparecer os chamados também o efeito estufa, temperatura média da Terra vai aumentar, e também vai ser a chamada chuva ácida. O que afinal que é a chuva ácida? Pessoal, chuva ácida é a chuva que ela vai cair na região onde o nível de poluição é muito alto. Principalmente em regiões onde a indústria ela não tem o cuidado de filtrar melhor os poluentes que vão para a atmosfera. Esses poluentes, esses gases vão para a atmosfera, em contato com as nuvens de chuva, ocasiona uma série de problemas para a população local e também para a biosfera, plantas e animais. Nós vamos ter também um outro tipo de problemas ambientais, que são os vazamentos de petróleo. Esses vazamentos de petróleo até hoje é um problema sério, porque se ocorrer tudo bem, em condições normais, ele já vai estar mandando um poluente para a atmosfera. E se tiver um acidente, como um derramamento de óleo, ele vai trazer prejuízo para a fauna marinha. Aí, o que é que vai acontecer? Muitos animais que vivem naquela região vão perder seu habitat natural. E sem contar que se chegar até o litoral, nosso ali, pode ocasionar doenças de pele para o ser humano. Aí aqui nós temos um exemplo então, de poços de petróleo no Kuwait, que após a derrota iraquiana no Golfo, porque em 1990 houve uma guerra naquela região do Oriente Médio, onde quem estava brigando, podemos dizer assim, no confronto, fez o quê? Jogou mísseis e explodiu os poços de petróleo. Só que, ao mesmo tempo que ele vai lá e joga mísseis nos poços de petróleo, ele também tem um problema sério, porque esse derramamento de óleo, de petróleo, pode ocasionar o quê? Grandes prejuízos para a população.
Então, ao mesmo tempo que eles queriam controlar os poços de petróleo, o petróleo ele também vai ocasionar sérios prejuízos para a população e para o meio ambiente. Então, é isso que nós temos que tomar cuidado e que aqui o prejuízo foi grande, foi, mas se fosse no mar, o prejuízo poderia ser muito maior, porque devido à biodiversidade. E nós temos aqui também o chamado de vazamento radioativo. Vamos lá. O que são esses vazamentos radioativos? São vazamentos onde um produto radioativo, um elemento radioativo, ele entra em contato com o meio ambiente, que ele é extremamente prejudicial ao meio ambiente ou até mesmo para o ser humano. Nós tivemos alguns exemplos de vazamento radioativo no mundo. Um que nós tivemos foi em Chernobyl, onde aqui nós vamos ver uma cidade de Pripyat, da Ucrânia, onde o vazamento, onde teve uma explosão de um reator atômico e a cidade teve que ser evacuada. Até hoje, não se tem acesso a toda a cidade. A cidade ainda, alguns locais, elas não se pode entrar devido a ainda estar tendo saindo a radiação. O governo está fazendo um sarcófago de aço para acabar com essa saída da radiação. Nós tivemos também em Fukushima, no Japão, onde uma usina, está aqui, onde uma usina, ela teve sérios problemas devido a um tsunami que aconteceu, aí ocorreu um problema em relação à radiação. E nós temos no Brasil, que é por isso que eu vou voltar aqui, ó, o chamado Césio-137. Pessoal, preste atenção no que aconteceu. No Brasil, em 1987, um hospital, ele tinha um aparelho de raio-x, e esse aparelho de raio-x foi colocado para descarte. E para descarte, os catadores de lixo, eles viram aquele aparelho, levaram lá para o local deles e começaram a desmontar. Quando eles começaram a desmontar, eles viram que tinha uma peça brilhante. E essa peça brilhante, o que acontecia? Eles passavam na pele, à noite, ficava fluorescente. Então, algumas pessoas viam aquilo e começaram a se expor a esse material radioativo. Só que essas pessoas não sabiam o que é que aconteceu. Olhe bem, começou a chamar a atenção, muitas pessoas começaram a ir. Quando os órgãos competentes começaram a analisar o que é que estava acontecendo, tinha o chamado Césio-137, que ele é prejudicial ao ser humano. Houve pelo menos 4 mortes em relação ao Césio, e algumas indiretas relacionadas ao acidente. Então, o aparelho, ele foi deixado do lado de fora do descarte do hospital, pegaram, os catadores levaram lá para a reciclagem, desmontaram e começaram a pegar esse Césio, a passar neles. Isso eles não sabiam.
teve uma consequência, doenças relacionadas à pele, relacionadas a algumas patologias, e 4 pessoas vieram a morrer devido à contaminação radioativa. Aí o que é que eles fizeram? Fizeram um depósito para rejeitos radioativos da Comissão de Energia Nuclear. Porém, as pessoas, algumas até hoje, sofrem com consequências da radiação. Então, olhem como o material radioativo ele é extremamente perigoso. Tem que ser usado com pessoas que, que entendam o que estão fazendo. As pessoas que pegaram o aparelho de raio-x e elas passaram no corpo, levaram para cá, elas não tinham conhecimento da gravidade que era aquele produto. Ocasionou uma série de transtornos para a população da cidade. Então, olhem o problema que isso ocasionou. Porém, aqui na região da Ucrânia, aqui está mostra para nós até onde era o Chernobyl. Chernobyl era aquela usinazinha preta, e olhe onde a radiação se espalhou pela Europa. Devido ao vento e à água. Porque quando houve a explosão, ali próximo a Chernobyl passa um rio. Então, a radiação entrou no solo, foi para a água e também foi pelo ar, chegando a vários países europeus. E perda da biodiversidade, principalmente naquela parte mais próxima a Chernobyl. Então, houve uma série de problemas relacionados também à saúde e à biodiversidade. Professora, eu tenho uma dúvida. Pode fazer. Eu lembro que eu pelo menos já ouvi, mas eu não lembro. O que causou a radiação em Chernobyl? Alguns testes. O que aconteceu? É a Lara, né? Sou eu. Tá. Então vamos lá, Lara. O que aconteceu? Lara, para todos. O que acontece? Nessas usinas de usinas termoelétricas, essas fontes energéticas, o que acontece? Eles têm que fazer alguns testes. Eles são obrigados a fazer alguns testes. Por quê? Porque se acontecer algum problema, eles têm que resolver isso rapidamente. O que é que aconteceu ali em Chernobyl? Chernobyl até hoje se diz que foi falha humana. Por quê? Porque eles estavam fazendo testes e quando eles começaram a fazer o teste, ele resfriou o reator principal e depois o reator ele não conseguiu mais parar, ele começou a aquecer muito. E a partir do momento que ele começou a aquecer muito, alguns dizem que dava para quem estava trabalhando ali diminuir, só que outros dizem que não. Então a explosão, ele esquentou de uma forma que ele explodiu. E quando houve a explosão, o governo demorou muito para avisar a população que ela tinha que se retirar da cidade. Por quê? Porque tinha rio ali, tinha animais, tinha o vento, tinha pessoas, tinha plantas, e essas pessoas, essas formas de vida expostas a uma quantidade muito grande de radiação, vai trazer prejuízos para essas pessoas e também para os animais, para as plantas. O governo, ele demorou demais para dizer para a população se retirar. E aí, o que é que acontece? Só começa a descobrir que algo está acontecendo porque na Europa
tem várias dessas usinas e eles ficam monitorando o ar. E eles começaram a analisar que estava tendo radiação. Então, eles começaram a notar, opa, se está tendo radiação, está tendo algum problema em alguma dessas usinas para produção de energia. Aí eles começaram a fazer a ligação e notaram que realmente o acidente foi em Chernobyl. A cidade, ela próxima ali a Chernobyl, ali próximo mesmo à usina, ela está deserta. Não se tem acesso. O acesso que temos ali é muito restrito. Até os dias de hoje ainda está saindo um pouco de radiação. Então, está nesse dilema. Alguns dizem que foi a máquina que não suportou os testes, e outros dizem que foi o ser humano, que não soube controlar os testes que são feitos nesses equipamentos e ocasionou esse acidente. Mas o que nós temos é, até hoje, sérias consequências para a população ali da cidade e também, até hoje, algumas mulheres e algumas crianças estão nascendo com algum tipo de doença relacionado a ficar exposta a esse tipo de radiação. Algumas crianças nascem com má formação em alguns órgãos, em alguns membros superiores, inferiores, problemas cognitivos, não conseguem entender. Até os dias de hoje. Mas vocês podem estar falando, professor, mas esse acidente foi em 1979. Como que até hoje ainda continua? Pessoal, até 86, até hoje ainda continua. Nós não podemos esquecer que a radiação, ela entra no nosso DNA e a partir do momento que o DNA ele começa a se multiplicar, algumas mudanças genéticas, eles começam a não encaixar como era. E aí ocasiona uma série de doenças. E outra coisa, se a cidade ela está isolada, o acesso ainda a essa cidade ela é restrito, isso quer dizer que ainda temos problemas em relação à radiação. E é por isso que, a partir da década de 90, começo dos anos 2000, eles começaram a fazer um sarcófago de aço para tapar onde ocorreu o acidente, para não expor mais a população a essa radiação. A cidade, ela teve que ser evacuada. Por quê? Porque o nível de radiação lá era tão alto que muitas pessoas só saíram, pegaram as suas roupas, estavam vestidas e saíram, largaram tudo. E as primeiras pessoas que foram lá para atender esse caso não sabiam realmente o que estava acontecendo. Elas não sabiam. Então, muitas ficaram expostas a essa radiação altamente prejudicial. E aí, quando acontece esse acidente em Chernobyl, os países europeus eles começam a se reunir e começam a ter estratégias para controlar ou para ter uma maior segurança dessas usinas na produção de energia. Por quê? Porque eles viram que, às vezes, o país é a única forma que tem de produção de energia, porém, essa produção ela tem que ser de forma segura. E aí, até hoje, está esse debate. Em Chernobyl, realmente, o que é que aconteceu? Foi erro humano ou foi a máquina que deu problema? No meio dessa polêmica, está a população que teve que sair da sua cidade, teve que sair das suas casas para ir morar em outros lugares.
Então, até hoje, nós temos um debate que nós não temos ainda a certeza. Foi. A grande probabilidade é que os testes não foram feitos da maneira correta. Mas nós não temos ainda uma certeza. Foi isso que aconteceu. Tudo nos leva a crer que os testes, principalmente o homem que estava fazendo lá, o ser humano, ele não fez os testes de forma correta, e onde ocasionou esse acidente. E o mundo, vendo o que aconteceu com Chernobyl, o mundo começa a entender que ele tem que ter umas novas formas de produção de energia. E aí vai aparecer 4 cidades que vão falar assim para nós assim, ó, dá para nós fazermos produção de energia, dá para nós nos desenvolver usando a tecnologia a nosso favor. Por quê? Porque nós estamos vendo que, como aconteceu lá em Chernobyl, lá na Ucrânia, o mundo ficou preocupado com tudo que poderia acontecer, e aí aparecem algumas formas de desenvolvimento sustentáveis. E que algumas cidades elas vão sair na frente em relação a esse processo de desenvolvimento. E aqui nós temos 3. Nós temos a cidade de Friburgo, na Alemanha. O que a cidade de Friburgo, na Alemanha, resolveu fazer? Uma cidade de 220 mil habitantes, ela resolveu fazer o seguinte: o transporte público vai ser eficiente devido a painéis solares e ciclovia. Como assim? Olha o que eles resolveram fazer. O transporte público ele é ligado à eletricidade ou híbrido. O que é que significa dizer que ele é híbrido? Ele é movido a motor de combustão e elétrico. Quando um não está, o outro funciona. Isso vai reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Outra coisa, as cidades, algumas casas, ou a maioria das casas, vai ter a chamada que nós trabalhamos semana passada, os painéis solares, que ficam em cima das casas. E isso vai ajudar a cidade a utilizar menos a eletricidade. Ou a eletricidade vai ser da energia solar. E sem contar que aumentou ou ampliou as ciclovias. Por quê? Muitas vezes a população saía de casa e ia em transporte público ou ia de carro. Eles resolveram aumentar a ciclovia para quê? Para as pessoas começarem a utilizar a bicicleta como uma forma de deslocamento na cidade. Isso é ótimo para o meio ambiente. Ah, professor, mas essa cidade na Alemanha, ela é rica. Não é que ela é rica, realmente, para te investir num projeto desse, a cidade tem que ter uma boa renda de impostos. Porém, eles viram que para eles valia mais a pena eles pegarem e investir nesses tipos de transportes, do que continuar com o modelo tradicional, onde os poluentes iriam ainda continuar indo para a atmosfera. Outra cidade que resolveu fazer um modelo, só que de forma diferente, é a cidade de Reykjavik, lá na Islândia. O que eles resolveram fazer? Essa cidade já é menor, 120 mil. A Islândia é uma ilhazinha que ela fica próxima ao Polo Norte. Então, ali, a região já é mais fria. O que eles resolveram fazer? Fonte geotérmica.
O que é que são fontes geotérmicas? São gases que saem do interior da Terra e esses gases as indústrias pegam para produzir energia. E como lá é muito frio, a indústria pega esse gás que sai do interior da Terra, leva para a indústria pega esse gás e produz a eletricidade, aquela eletricidade vai fazer o aquecimento das residências. Por quê? Porque lá é muito frio. Outro fator é uma energia limpa também. É uma fonte de energia limpa que vai ajudar a manter esse ambiente. E lembrando que essa região, ela é fria, e se ela não cuidar muito bem do meio ambiente, o gelo, que é um aliado para eles nesse momento, vai ser um adversário. Porque se o gelo derretendo, eles vão perder território. Então, algumas cidades, eles resolveram buscar formas de se desenvolver. Todos eles vão... O interessante, no mundo ideal, seria que todas as cidades do mundo conseguissem buscar uma forma alternativa de produção de energia, para não levar a poluição para a atmosfera. Outra cidade, agora aqui é no Canadá, cidade de Vancouver, tem de uma forma diferente. Essa cidade já é maior, 600 mil habitantes. O que é que Vancouver resolveu fazer? As empresas, elas estão buscando formas de reduzir a emissão de gases poluentes. Como? Colocando em cima dos prédios ou placas solares, ou ecologicamente botando vegetação em cima. Por quê? Porque aí a temperatura do prédio e a temperatura da cidade, ela não esquenta tanto, porque ali vai ter uma camada de vegetação, pode ser de grama, e vai fazer com que a temperatura média ela baixe. E com isso vai se tornar um isolante térmico. Além disso tudo, os veículos, utilização de veículos elétricos e híbridos, para fazer com que o nível de poluente da região ela diminua. E também cultivos comunitários de hortas públicas. Essas hortas onde todo mundo planta e todo mundo depois pode ir colher um pouquinho. Então, algumas cidades no mundo, elas já estão nesse processo de entender que elas têm que fazer algo para o meio ambiente. Eles têm que fazer algo para o meio ambiente. E nesse processo de cuidar do meio ambiente, nós vamos ter vários tipos de formas de resolver esse processo, de evitar de estar mandando tantos poluentes para a atmosfera. E a última, nós temos aqui, Thisted, na Dinamarca, aí é uma cidade menor ainda, 13 mil habitantes, ela utiliza 100% da cidade, é utilizada de energia renovável. Ela vai utilizar energia eólica, energia solar, a energia geotérmica e a biomassa. Isso vai fazer com que as empresas ali da região, elas vão instalar esses equipamentos para ser utilizada para a população. Como é uma cidade pequena, dá para se fazer isso. E, além de tudo, além dessas empresas fazerem essas instalações, essas pesquisas, elas já começam a analisar como que isso tudo pode ocasionar num espaço maior. E aí, o que é que eles fazem?
o, o dinheiro que era para ser investido em eletricidade, a produção de energia, como essa energia é renovável, eles vão investir saúde, educação, outras formas de energia, segurança. Por quê? Porque eles não precisam mais estar preocupados em fazer a produção de energia, gastar com produção de energia. Pessoal, outra coisa, quando se fala desses exemplos, isso tudo vem por trás algumas empresas que, além de buscar lucro, elas também querem buscar a visibilidade, arrumar uma nova forma de renda. É um investimento muito pesado, principalmente em pesquisa e inovação. Então, muitas dessas empresas, elas vão buscando formas de se adaptarem ao mercado, principalmente nos dias de hoje, onde está todo mundo preocupado com o meio ambiente, onde está todo mundo preocupado com o planeta que vamos deixarmos para as próximas gerações. Eles estão também em busca de arrumar fontes alternativas e que agridam menos o meio ambiente. Todos esses tipos de energia, nós temos alguns prós e alguns contras. Alguns vão dizer para nós que alguns tipos de energia, mas demora muito para mim ter lucro, demora muito para mim utilizar isso. Outros vão dizer que é mais rápido, que é mais seguro, que nós ajudamos o meio ambiente. Porém, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mais vale nós fazermos pesquisa e inovação e cuidar do meio ambiente, como essas empresas estão fazendo, do que não tentarmos nada. Então, isso que é interessante. E vocês notem que esses tipos de energia, esse tipo de produção de energia, é em países ricos. Os países em desenvolvimento, eles não têm ainda a tecnologia necessária para buscar formas de desenvolver essas tecnologias para utilização de produção de energia. As empresas ainda estão muito atrasadas em relação às empresas de primeiro mundo. E, por último, nós temos aqui as florestas plantadas, que as florestas plantadas, elas vão corresponder uma importante fonte econômica, onde ela vai ser encarregada pela extração do reflorestamento no Brasil. Porém, essa atividade, ela vai trabalhar com a madeira, papel e celulose. O que quer dizer isso? Que, ao mesmo tempo que eu vou lá, em vez de eu ir lá e derrubar árvore nativa, eu vou lá e vou replantar alguns tipos de árvores que depois eu vou poder derrubar para fazer a utilização da madeira, do papel e celulose. Nós temos dois tipos de árvore que em pouco tempo eu já consigo ter um lucro, que são o eucalipto e o pinus. O eucalipto e o pinus são dois tipos de árvores que crescem muito rápido, e esse crescimento ajuda principalmente para ajudar a manutenção para a utilização da madeira, e ao mesmo tempo faz com que o madeireiro ele não derrube as árvores nativas. Isso faz com que ele vai continuar com a derrubada da árvore, com a atividade econômica dele, porém de outro tipo de árvore, que é o pinus e o eucalipto, que cresce mais rápido e que tem um valor econômico relativamente mais baixo. Porém, temos que ter um controle, temos que ter fiscalização. Por quê?
Senão, nós não sabemos que tipo de madeira nós estamos comprando quando nós compramos caderno, quando nós compramos folhas, quando nós compramos móveis. Aí vocês vão dizer assim, ó, professor, mas em alguns móveis, igual em alguns livros, cadernos, já tem aqueles símbolos que diz que é de madeira de reflorestamento, tudo. Só que muitos não têm. Né? Por isso nós temos que tomar cuidado e prestar atenção que esse tipo de madeira, ele tem que ser notado e ele tem que estar explícito, mostrado para nós qual é o tipo de madeira que nós fizemos, que nós estamos adquirindo o produto. Então, quando nós falamos de meio ambiente, começa lá no campo e termina aqui na cidade. Mas isso também começa por nós e termina por nós. A partir do momento que nós formos mais críticos, a partir do momento que nós começarmos a analisar essas relações de uma forma mais crítica em relação ao que nós queremos comprar, as empresas elas vão ter que se adequar. E essa adequação passa por todos. Ela passa por vocês, ela passa por mim, ela vai passar por uma série de quesitos que muitas vezes nós não fizemos o questionamento e que é muito importante para todos nós.